Romanos 8,18. Porque para mim, tenho por certo. Vamos repetir isso juntos? Diga, tenho por certo. Olha só, Paulo estava convicto disso. Paulo acreditava nisso, ele não tinha dúvida acerca disso. Pelo contrário, ele diz, eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Acredite que a glória vindoura é muito maior do que o sofrimento presente. Acredite que a glória vindoura é muito maior do que o sofrimento presente. Gente, uma das coisas mais enriquecedoras de você participar de uma igreja, de uma comunidade, é que você conhece gente de tudo que é tipo, de toda classe social, de toda condição profissional, instrução. Aqui na igreja a gente tem pessoas, eu já conversei com pessoas que elas não sabem ler e escrever. Não sabem, não foram alfabetizadas. E tem na igreja aqui gente que é cientista. Então, você imagina, tem gente de tudo que é tipo, toda a condição social. Me lembro uma vez eu estava indo para um estudo bíblico, numa casa aqui próximo, na época tinha um Fusca 77, e a gente estava ali na frente do Lar dos Velhinhos. Eu e a Dani, escapou o cabo do acelerador. Quem ou teve Fusca sabe do que eu estou falando. Se você não passou por uma experiência dessa, bem-aventurado sois vós, sermão Barjonas, porque todo mundo teve Fusca, já passou por isso. E eu me lembro de ter chegado nessa casa, nesse estudo bíblico, eu lá com meu Fusca e meu violãozinho, e daí sentei e a gente está conversando, o dono da casa me recebeu, era uma casa chique, bonita e tal, uma família bem situada, e aí aqui eles, como é que tá? Eu falei, então, nossa, deu um problema aí no cabo do acelerador do Fusca, aí, mas graças a Deus conseguimos chegar. Na hora que eu estava falando isso, chegou um outro senhor, e ele chegou falando o seguinte, nossa, correria, rapaz, acabei de chegar de São Paulo, eu fui para a fazenda essa semana, tem fazenda em outro estado, e deu problema na pastilha de freio do avião, e tive que ir lá resolver umas coisas. Mas assim, foi muito perto o assunto, o cabo do acelerador do meu Fusca e a pastilha de freio do avião do cara. Então é o seguinte, gente, a gente é diferente em muitas coisas. Tem gente aqui que, enfim, está casado, tem gente que está solteiro, tem gente que está divorciado, tem gente que está separado, tem gente que está enrolado, A gente é diferente em muitas coisas, mas tem uma coisa que todos nós somos iguais, todos nós temos algum perrengue na vida, algum problema, alguma dificuldade. Às vezes, pode coincidir de você estar passando um problema parecido com quem está ao seu lado, mas normalmente são problemas diferentes. Tem gente aqui que está com um problema financeiro, talvez, cara, estou endividado, meu cartão está estourado, estou no cheque especial, e tem gente aqui que está com dinheiro sobrando. Ore por nós, né? Ore por nós, lembra de nós nas suas orações, com dinheiro sobrando, mas esse que está com dinheiro sobrando, às vezes está com um problema na empresa, às vezes está com um problema de saúde, às vezes está com uma dificuldade em casa, com o filho, enfim, todos nós temos problemas na vida, isso nos nivela, isso nos iguala, a questão é como é que a gente enfrenta esses problemas, qual é a nossa forma de lidar com esses problemas, porque, gente, problema na vida é tudo uma questão de perspectiva. O que é isso? É como você olha, como você encara. Não se trata do problema em si, mas de como você reage a ele. Eu já vi pessoas, por exemplo, se matarem por uma questão. Eu já vi gente, por exemplo, que se matou porque estava endividado. Já viu isso ou não? Já vi.
Eu já fui pastor num lugar, um empresário da cidade, cara, o cara se enrolou e tal, não era mau caráter, pelo contrário, era um cara bom, um cara honesto. Ele tirou a própria vida um dia lá, chegou na empresa, agora eu já vi inúmeros empresários, eu já fiquei endividado em momentos da minha vida, cara, estou aqui. Pelo contrário, se tem uma coisa que eu não queria era morrer. Eu queria viver, eu queria sair logo daquilo lá para poder viver. O mesmo problema enfrentado de situações diferentes. Eu lembro que junto comigo no hospital, quando eu fui internado, tinha um senhor. E eu estava lá, cara, tentando levar numa boa, com fé, com esperança, falando, cara, eu vou sair daqui. E o senhor que estava junto comigo, cara, pensa num velho que arrumava confusão com todo mundo. Uma confusão, a comida não estava boa, a enfermeira não sei o que lá, o médico não atendeu direito, e o ar-condicionado não sei o que, e tal, e reclamava. Como é que pode as pessoas enfrentando o mesmo problema, no mesmo quarto, na mesma realidade, mas de forma diferente? Isso é perspectiva. Quando você enfrenta um problema, quando você passa por um sofrimento, numa perspectiva de que aquilo que está para acontecer é muito maior, é muito melhor do que o sofrimento que você está vivendo agora, você passa por essa dificuldade de cabeça erguida. Quem entende o que eu estou falando? Quando você sabe que a glória que está por vir, é isso que Paulo está falando, eu tenho certeza disso. Eu estou sofrendo agora, eu estou passando por uma dificuldade agora, eu estou passando por um sofrimento agora, mas tem uma coisa, o que está por vir é muito melhor. Sua perspectiva muda completamente, é como se você estivesse passando por um sofrimento que é um investimento na sua vida. Tudo na vida é uma questão de perspectiva. Eu lembro um dia, no nosso primeiro ano aqui, de volta em Piracicaba, a gente precisou abrir mão de muitas coisas. Foi um primeiro ano difícil. Então, meus filhos precisaram sair de uma escola legal e ir para uma escola ruim, tal. E eu me lembro de um dia minha filha entrou na escola chorando. Ela ia para a escola chorando todo dia. Ela tinha 7 anos na época, porque ela não queria a escola, era ruim mesmo. E daí eu me lembro de ter dito para ela um dia, filha, um dia a gente vai olhar para esse momento, para trás, e vai dizer, valeu a pena, aguenta firme, estava sendo difícil para mim também, ter que pagar aquele preço, mas quando você paga o preço e passa pela situação difícil, na perspectiva correta, de que o que está por vir é melhor do que o que eu estou vivendo hoje, você vive muito, muito melhor. Tem um exemplo bíblico que eu acho interessante, que é a experiência de Jacó. Jacó se apaixonou pela filha de Labão, Raquel, e o contrato era o seguinte, você vai trabalhar 7 anos, de graça para mim, e daí eu te dou minha filha como esposa. E olha o que o texto bíblico diz, Gênesis 29, 20. Aliás, você vai ver que ele acabou trabalhando 14 anos. 14. Gênesis 29, 20. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que ele a amava. 7 anos, para Jacó foram poucos dias, sabe por quê? Por causa da perspectiva. Ele estava de olho, não no sofrimento dele, de ter que trabalhar de graça, de trabalhar para o sogro de graça. Ah, não. Mas ele estava de olho em Raquel, no amor da vida dele, na recompensa. E eu penso que muitas vezes a gente sofre, padece, reclama nos desertos da vida, porque a gente está de olho no sol escaldante, no maná contado todo dia, e não na terra prometida que está diante de nós. Se a gente for capaz de passar pelo deserto, não com os olhos na situação atual,
mas naquilo que está por vir, a gente vai passar melhor, acreditando que a glória vindoura é maior do que o sofrimento presente. Jesus enfrentou a cruz também como um investimento. Como um investimento. Tem um trecho, não deu para separar. Ontem eu estava em casa, já tinha passado tudo para o pessoal, para a nossa equipe. Eu já passei no início da semana, mas revendo a mensagem à noite e orando sobre ela, o Senhor me levou para um texto que eu sou apaixonado, de Hebreus 12. E existem duas versões paralelas à revista e atualizada, que trazem um entendimento maravilhoso de Hebreus 12, 2, que diz o seguinte, fala sobre Jesus, diz, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Jesus suportou a cruz porque existia uma alegria que lhe estava proposta. Existe uma outra versão que traz o seguinte entendimento, ele esteve pronto a padecer uma morte vergonhosa na cruz, por causa da alegria que sabia que teria depois. Olha que coisa linda. Ele suportou a cruz, foi morte, foi vergonha, mas por um motivo, existiu uma alegria que ele sabia que ia ter depois. Valeu a pena. Hoje, quando Jesus olha para a terra e te vê salvo, abençoado, regenerado, quando no céu um dia nós estaremos todos reunidos, uma multidão incontável de pessoas declarando santo, santo é o Senhor, todo joelho se dobrando, toda língua confessando, Jesus Cristo é o Senhor. Jesus vai olhar para trás e dizer, cara, valeu a pena. Eu faria tudo de novo. Tudo outra vez, foi um investimento. Foi sofrido? Foi. Doeu? Doeu. Foi vergonhoso? Foi. Mas valeu a pena. E eu quero dizer para você que vai valer a pena na sua vida também. Talvez hoje você esteja no olho do furacão, na cova do leão, no meio da fornalha. Mas existe uma coroa, uma vitória reservada e preparada para você. Foi assim com José do Egito, gente. Você olha a história de José, meu Deus, é poço, é injustiça, é calabouço, é prisão, mas é honra no final. A glória era muito maior. Você olhar para a história de Davi, Davi não foi só Golias, anos, indiferença da família, indiferença da própria família, os gigantes que ele enfrentou, a perseguição de Saul, que durou mais de uma década, mas Davi se torna o maior rei da história de Israel. Jesus Cristo nasce da sua linhagem. O Messias é conhecido como filho de Davi. Que coisa extraordinária. Davi falou, cara, eu mataria Golias e os irmãos dele também, e manda leão, manda urso, manda Saul, manda quem for. Valeu a pena ter sofrido por essa glória que Deus permitiu que eu alcançasse. Você vai olhar para o final da vida de Estevão, o sermão de Estevão. Estevão foi o primeiro, a pessoa que foi morta ali já no começo da história da igreja, né? Tiago foi decapitado por Herodes e Estevão foi apedrejado pelos religiosos. E diz que no meio do sermão dele, no final, as pessoas estão enfurecidas, diz que os dentes dos ouvintes ali estavam com raiva dele, tanto é que eles já estão pegando em pedras para apedrejar Estevão, mas o texto de Atos 7:54 diz que Estevão tem uma visão, no meio de tudo isso, e sabe qual é a visão dele? Ele vê Jesus assentado à direita do Pai, a glória de Deus. No meio do sofrimento, ele é capaz de ver a glória que estava por vir. Segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 17, diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda
comparação. Olha só, olha o que essa mensagem fala. Ele fala que a tribulação é leve, mas ele diz que o que está por vir tem peso. Ele está falando, ele está fazendo um balanço, uma comparação. É essa figura que Paulo diz. Ele fala, olha, comparado ao que está por vir, ao peso daquilo que vai acontecer, isso aqui não é nada. Isso aqui é leve. Olha a perspectiva de Paulo. Ele diz, a tribulação é momentânea, é passageira. O que você está vivendo é passageiro, tem prazo de validade, vai acabar. Mas a glória, Paulo diz, ela é eterna. É duradoura. É duradoura. Louvado seja o Senhor por isso. Isso você precisa ter convicção na sua vida. O que você está passando não é nada perto daquilo que vai acontecer. Vai acontecer.